Então, é isso aí, né? Então, hoje nós vamos falar de manejo da fêmea em pré-gestação e gestação, tá? E, então, isso aqui é uma lembrança que eu tenho lá da escola, né? Essas fotos aqui são de 2004, então já fazem 17 anos, né? Então, quem já foi lá na zootecnia 2 viu que mudou bastante a coisa lá, né? Tá? Então, isso aqui é o que nós tínhamos lá, né? Aqui era a creche, aqui é a sala de aula e aqui a maternidade, né? Tá? Aqui é a sala de coleta, que é igual até hoje, né? Ela foi inaugurada nesse ano de 2004. Aqui, antigamente, era uma gestação com gaiolas, né? Tá? Então, só lembrando... Esconda isso aqui. Então, só lembrando o que nós temos falado aqui, é que a fêmea adulta suína, ou ela está na gestação ou na maternidade, né? Então, ela vai ficar 4 meses na gestação e 1 mês na maternidade. Significa que a cada 5 meses, essa fêmea ela tem um parto, né? Tá? Então, consequentemente, 80% do tempo dela, ela está na gestação. E 20% do tempo dela, ela está na maternidade. Então, quando você tem uma granja, por exemplo, de 100 matrizes, 80 fêmeas estão na gestação e 20 na maternidade. Se a gente dividir esses 5 meses aí por 20, por 5, que são os 5 meses, então nós teríamos 20 fêmeas no primeiro mês de gestação, 20 fêmeas no segundo mês de gestação, 20 fêmeas no terceiro mês de gestação e 20 fêmeas no quarto mês de gestação, que completaria as 80 fêmeas, né? E 20 fêmeas na maternidade. Então, qualquer que seja o tamanho da granja, por exemplo, uma granja de 200 matrizes, por exemplo, nós vamos ter 160 fêmeas na gestação e 40 na maternidade, e assim sucessivamente, né? Tá? Ou uma granja de 50 matrizes, por exemplo, nós vamos ter 40 matrizes na gestação e 10 na maternidade. E a gente tem que sempre trabalhar com múltiplo de 5, justamente por causa disso, para escalonar a produção, né? Então, né, numa granja de 50 matrizes, nós teríamos, então, 10 partos por mês. Então, nós teremos aqui, ó, no primeiro mês, 10 fêmeas, no segundo, 10 são 40. Com mais uma na maternidade, são 50. Então, numa granja de 50 matrizes, nós teríamos 10 partos por mês. Se cada parto nós tivermos 10 leitões, então, numa granja de 50 matrizes, nós vamos ter uma produção de 100 leitões por mês. Então, a conta é muito fácil de fazer. Basta multiplicar por 2. Por exemplo, uma granja de 100 matrizes, eu não tenho 20 partos por mês? Então, 100 matrizes, 20 partos por mês, eu teria 200 leitões por mês. Se eu pegar as 100 matrizes e multiplicar por 2, 100 vezes 2 dá 200. Então, eu tenho, ó, 200 leitões no primeiro mês, 200 no... Deixa eu só fechar isso aqui, porque senão...
Então, nessa granja de 100 matrizes, eu vou ter 200 leitões aqui, 200 no segundo, 200 no terceiro, 200 no quarto e 200 na maternidade. Então, numa granja de 100 matrizes, eu vou ter 1.000 leitões. 200 leitões com mês, 200 com 3, e assim sucessivamente, tá? Então, fica fácil de você... Então, eu acho que fica fácil de se estimar a produtividade de uma granja, né? Tá? Então, como é que eu meço, então, os leitões desmamados por porca por ano? Então, aqui do total de nascidos, eu vou começar de baixo para cima, tá? Do total de nascidos, tem aqueles que nascem mortos, tá? Então, nascidos vivos por leitegada. Menos os leitões mortos antes da desmama, ou seja, aqueles que morrem na maternidade, nós temos leitões desmamados por leitegada, tá? Então, isso daqui, a gente está falando de leitegada. Agora, da fêmea. Aqui nós temos dias não produtivos. O que é que são os dias não produtivos? São os dias em que a fêmea ou não está nem em gestação, nem em lactação. Tá? Então, a gente calcula o número de leitegadas por fêmea por ano dessa forma aqui, ó. 365 menos os dias não produtivos, dividido por dias de gestação, isso aqui é fixo, né? São 114 dias, e mais os dias de lactação que a gente pode determinar, porque eu que vou determinar quando que eu vou desmamar os leitões, né? Tá? Então, o que eu tenho aqui? 365, esse 41 aqui, eu vou explicar para vocês como é que a gente calcula, tá? Então, dias não produtivos são os dias em que as fêmeas em produção ou nulíparas é que ainda não pariram, em idade reprodutiva que não estão em gestação ou lactação. Como é que eu calculo os dias não produtivos? Então, eu tenho Então, 365 são os dias do ano, né? Menos partos por porca por ano, vezes dias de gestação mais dias de lactação. Então, eu tenho 365. E a gente viu que, na média, a fêmea tem 2,4 partos por ano. E a conta é muito simples de fazer, não é? Se eu tenho... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, eu tenho 150 dias, né? A cada 150 dias, essa fêmea vai parir, né? Então, se eu pegar 365 e dividir por 150, eu vou ter 2,43 partos por ano. Então, a gente arredonda para 2,4 partos por ano, tá? Então, se essa fêmea parir a cada 150 dias, então nós vamos ter 2,4 partos por ano, tá? É justamente isso daqui, ó. Então, ó, os dias não produtivos, né, que eu estava conversando com vocês, é isso aqui, ó. 365 menos 2,4, que é o número de partos por porca por ano, vezes 114 mais 21. O que é o 114? São os dias de gestação. Isso aqui não muda. Agora, aqui eu coloquei o desmame com 3 semanas ou 21 dias. Poderia ser 28 ou 30, né? Então, nós temos aqui dias não produtivos de 41. Daí que nós chegamos naquele valor, né? Tá? Então, que nós estamos conversando aqui, né? Então, leitegadas por porca por ano, 365 menos os 41,
que é os dias não produtivos, dividido por dia de gestação mais os dias de lactação, correto? Então, aqui que nós temos, ó. Então, quando a gente faz uma simulação, aqui eu fiz duas simulações, tá? A gestação não muda, certo? O que vai mudar aqui? É a lactação da fêmea, né? Que pode ser 21 ou 28 dias. E o IDC de 7 dias, por exemplo. Então, os dias não produtivos aqui, ó, o que é o IDC? Intervalo desmama cobertura. Lembra que eu falei para vocês que quando eu desmamo uma fêmea na quinta-feira, ela vai entrar em cio entre 5 a 7 dias após o desmame. Então, se eu desmamar na quinta, tem sexta, sábado, domingo, segunda. A partir de terça-feira, essa fêmea já entra no cio, tá? Então, ela pode ser coberta. Então, a gente calcula aí o IDC em 7 dias. Então, se nós tivermos um intervalo entre partos 142 dias, então, nós teríamos apenas 18 dias de dias não produtivos. E o outro raciocínio, se nós tivermos uma lactação de 28 dias, um IDC de 7, um intervalo entre partos 149 e 150, então nós teríamos 2,45 partos por porca por ano, que daria um dia não produtivo de 17, tá? Mas, normalmente, a média fica em torno de 41 dias no ano. Então, durante o ano todo, a fêmea fica mais ou menos 41 dias sem estar em gestação e sem estar em lactação, que a gente chama de dias não produtivos, né? Essas aqui são as principais causas desses dias não produtivos, né? O que é anestro? Anestro é ausência de cio. Então, muitas vezes a fêmea não tem o sintoma de cio, né? Vou dar só uma ligadinha no ar aqui, porque está meio calor aqui, tá? Então, quais são as causas do anestro? As causas dos dias não produtivos do anestro. Fêmeas que repetem o cio frequentemente, então cada vez que ela perde um cio, ela fica 28 dias para o próximo cio. Então, esses 28 dias ela fica sem produzir, né? E muitas vezes, às vezes acontece, não muitas vezes, né? Às vezes você acha que a fêmea está em gestante e quando chega na véspera do parto você descobre que ela não está. Então, isso aí é outro problema sério. Fêmeas que abortam, lógico, porcas que morrem e fêmeas com descarga vulvar, tá? Então, o prejuízo aqui é o seguinte. Por exemplo, tem duas granjas A e B. Uma produz, ambas, as fêmeas produzem 10 leitões desmamados por parto. O que vai variar aqui? O intervalo entre partos, né? Se nós tivermos intervalo entre partos de 145 dias, eu tenho 2,52 partos por ano. Se eu tiver um intervalo entre partos de 157 dias de média, eu vou ter 2,32. Então, eu estou perdendo aqui pelo menos 2 leitões por porca por ano. Então, isso no final dá bastante. Imagina uma granja de 100 matrizes, você está perdendo 200 leitões, né? Tá? Então, nós temos aí 0,17 leitões desmamados a menos por fêmea por ano, por dia mais no intervalo entre partos. Que nós, aqui foram 12 dias, não foram? Então, se eu tenho 2 leitões dividido por 12 dias, eu tenho 0,17 leitões a menos por cada dia mais no intervalo entre partos. O que nós temos que fazer para diminuir, então, os dias não produtivos, né?
E nós já comentamos isso aqui em reprodução, né? Atenção especial ao diagnóstico de cio. Lembre-se que eu falei para vocês, quando você desmama a fêmea na quinta-feira, você sabe que a partir de segunda ou terça-feira ela vai entrar em cio. Então, essa verificação é muito importante, você tem que verificar de manhã e à tarde. Então, quando você identifica o cio na hora correta, você consegue inseminar ou, enfim, fazer a cobertura por monta natural no momento correto, ou seja, quando a fêmea está ovulando. Uma outra norma de manejo que a gente tem que fazer é, a partir do momento que você fez a cobertura, então você vai anotar numa ficha da fêmea. Então, a cobertura foi feita no dia 1º de outubro, por exemplo. Então, você vai marcar que depois de 21 dias você vai verificar como é que está essa fêmea, certo? Então, se ela voltar ao cio depois de 21 dias, é que você perdeu a cobertura, né? E com isso você pode fazer uma outra cobertura e mesmo que você perca esses 21 dias, você consegue ainda recuperar, né? E, além disso, você tem que fazer o diagnóstico de gestação. Granjas mais tecnificadas fazem isso. Então, além de verificar as fêmeas após 21 dias, eles fazem o diagnóstico de gestação. Como é que eles fazem isso? Eles fazem com um ultrassom. E o ultrassom só é possível com mais de 30 dias de gestação. Então, as fêmeas que tiverem mais de 30 dias de cobertura, você faz o diagnóstico de gestação. Então, se ele der positivo, aí você continua, né? E o que se pode fazer também é uma sincronização de cio. Então, você aplica um hormônio para induzir essa fêmea ao cio, né? Alimentação de alto teor energético desde o desmama até a entrada do cio. Então, naquele período aí de 5 a 7 dias, você tem que dar uma alimentação um pouquinho mais rica para essa fêmea para estimular a produção de óvulos. Um adequado manejo nutricional durante a gestação, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e um adequado manejo nutricional 5 dias antes e 5 após o parto. Certo? Então, o ideal é que essa fêmea, por exemplo, se ela está prevista para ela parir num determinado dia, você tem que diminuir a ração dessa fêmea, porque o ideal é que ela venha parir com o intestino, o estômago vazio. Né? Tentar elevar o consumo de nutrientes durante a lactação para diminuir a perda de peso, porque a lactação ela é prioridade para a fêmea. Então, por mais que ela ingira comida, ela vai perder peso. E a gente tem que fazer o possível para diminuir essa perda de peso. Ela vai perder peso da mesma forma, porque a lactação exige muito nutriente. Então, mesmo assim, a gente tem que tentar elevar o consumo de ração da fêmea para tentar diminuir essa perda de peso, que essa perda de peso não seja tão aguda, né? Adequado manejo nutricional de marrãs. Isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter quando você está preparando as fêmeas para substituir as outras fêmeas do plantel, vocês têm que segurar bem a ração dela, porque senão ela vai engordar muito e vai ter alguns problemas, né? Consumo de água, a gente já comentou aqui várias vezes que o principal nutriente o principal nutriente é a água. Então você pode ter uma alimentação de altíssima qualidade, mas se a água não for em boa, em quantidade e qualidade, então você pode prejudicar, porque a água é a principal fonte de transmissão de doenças. Né? Então, você tem que sempre verificar se a fêmea está consumindo o ideal de água e uma água
limpa, né? Tá? Programa correto de desparasitação. Então, aqui a gente está falando tanto dos parasitas internos como externos. O vazio sanitário, vocês devem ter aprendido alguma coisa lá em agricultura, né? O que é o vazio sanitário? O vazio sanitário é que você tem uma baia, você tira todos os animais e faz o plano de limpeza e desinfecção. E deixa essa baia fechada por pelo menos 7 dias. Então, isso que a gente chama de vazio sanitário, né? Eliminação seletiva de fêmeas com baixa produtividade, tá? Então, baseado nisso daí, nós vamos falar um pouco de alimentação, tá? Então, as exigências nutricionais desses animais, eles são dados por tabela, tá? Então, por exemplo, aqui está em inglês, mas, por exemplo, uma fêmea em gestação, tá? Que ela foi coberta com 175 quilos e ela teria que ganhar 40 quilos durante a gestação. Tamanho da leitegada esperada, 12 leitões. Então, a temperatura, etc. Então, a dieta dela tem que ter 3.400 quilocalorias por quilo, tá? E uma expectativa de ingestão de energia de mais ou menos 6.400 quilocalorias, o que equivale a quase 2 quilos, né, por dia. Tá? A expectativa da gestão de alimento, 1,88 kg, e a proteína bruta dessa ração tem que ter aproximadamente 12,4%. Tá? E aqui tem outras coisas, arginina, enfim, isso aqui eu não vou entrar em detalhe, não, tá? Então, a Grosseries recomenda, então, por exemplo, ração de recria, ração de reposição, isso aqui para marrãs, né? Então, cada fase, ela tem um determinado nível de proteína, tá? 17 a 19, de 71 a 60 dias, de 161 a 190, 15 a 17, e assim, marrãs com 191 dias de idade até a cobertura. A gente vai ver que o ideal de se fazer a cobertura numa marrã é em torno de 210 dias ou 7 meses, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, em amarelo aqui, ó, é o consumo de ração, tá? Então, aqui o 1 aqui é a cobertura, tá? Então, eu fiz a cobertura aqui no dia 1 e ela vai parir no dia 114, tá? Então, nesse período aqui de 30 dias, você entra com 2,2 quilos de ração. Uma ração com mais ou menos 12% de proteína bruta. Por que eu começo com 2,2? Porque eu estou supondo que a fêmea foi desmamada aqui atrás, né? Se ela foi desmamada, provavelmente ela está com score de condição corporal baixo, ou seja, está um pouco magra. Então, eu vou tentar recuperar essa fêmea aqui nos primeiros 30 dias. Então, eu entro com 2,2 kg de ração por dia. Dos 30 até os 81 dias, eu diminuo um pouco a ração. Ao invés de 2,2, eu passo a dar 2 quilos de ração. Quando faltarem aproximadamente 30 dias para o parto, eu aumento a quantidade de ração novamente. Por quê? Porque o leitão aqui, se o leitão for nascer com 1,4 kg, até aqui ele está com 700 gramas. Então, ele vai dobrar de tamanho até o parto. O parto vai ocorrer aqui. Ó. Então, eu comecei com 2,2, diminui um pouco para 2, aumento de novo para 3,
E aqui no dia do parto, ó, eu já tenho que colocar a ração à vontade para essa fêmea. Então, durante a lactação dela, eu vou dar em torno de 6 quilos de ração por dia para essa fêmea. Então, vocês veem que nós começamos com 2,2, aumentamos para 3, e durante toda a lactação eu tenho que dar uma quantidade de ração para essa fêmea, porque ela está em lactação. E isso exige muito, porque uma fêmea dessa produz aí 12, 13 quilos de leite por dia, né? Tá? E o desmame eu vou fazer aqui, ó. Então, o que eu faço aqui? Dos 6, como eu desmamei a fêmea, cessou a lactação, então a exigência nutricional dela cai. Mas eu continuo com 3 quilos aqui, ó. E esses 3 quilos aqui depois, ela vai ser coberta aqui nesses 7 dias. Então, ela vai ser coberta aqui de novo, no 0, né? Então, começou tudo de novo aqui, tá certo? Então, é isso aí, o manejo correto da alimentação. E essa linha vermelha aqui, o que significa? É o ganho de peso dela, né? Lembra que nós falamos que ela tem que ganhar em torno de 40, 45 quilos na lactação? Então, ela está ganhando peso aqui, ó. Vocês estão vendo que a curva se acentuou um pouquinho mais aqui, porque eu aumentei a quantidade de ração. E, a partir do momento que ela para, ó, então ela ganhou 45 quilos. Já no dia do parto, ela perde cerca de 25 quilos. Que é esperado, né? Porque são 10 leitões, cada leitão pesa 1,4 kg. Então, só aí já são 14, 15 quilos. E mais os placenta, etc. Então, no dia do parto, ela perde já os seus 20, 25 quilos, né? E depois, durante a lactação, o peso dela continua caindo até chegar aqui zerando, né? Então, o ideal seria isso daqui, esse gráfico aí, tá? Então, vamos lá. Então, de Marrans, aqui exigências nutricionais para fêmeas em gestação. Aqui, ó, ração de gestação, ração de pré-lactação, ração de lactação e para porca e para marrã, tá? O que varia um pouco aqui é o fósforo, né? O fósforo mantém, né? Mas o importante aqui é o cálcio, né? Porque a fêmea está produzindo bastante leite, né? Tá? Isso aqui é uma outra empresa, aqui é da Grosseries, né? Isso aqui é uma outra empresa chamada Neutron, que ela tem também algumas recomendações, né? Então, fase da cobertura até 21 dias de gestação, de 22 dias a 89 dias de gestação, de 90 dias até o parto. Então, você vai dar, no máximo, entre 2 e 2,0 kg de ração para a fêmea. Ali no gráfico nós colocamos 30, né? Depois de 22 até 89, 1,8, e depois você aumenta. Aqui eles estão recomendando 2,5. Tá? E, enfim, cada empresa, então, você vai ter um determinado nível de consumo de ração. Tá? Então, aqui está... Aqui outros também, né? Então, tem alguns métodos aí, né? Tá? As instalações ao ar livre, que é o Siscal, né? Aqui você vai trabalhar com piquetes, né? Nós já conversamos sobre isso lá em sistemas de produção, né? Então, por exemplo, numa granja de 100 matrizes, eu vou ter 16 piquetes com 5 fêmeas cada um. 5 vezes 16 são as 80 fêmeas em gestação. Aqui são 4 bairros de reprodutores e a maternidade com 20 fêmeas. Então, eu tenho 5 fêmeas em cada
5 fêmeas em cada piquete. Então, no Siscal, eu vou precisar aqui pelo menos uns 10 hectares, né? Nós já conversamos sobre isso. E as instalações são muito simples, muito mais baratas, né? E o animal tem um conforto muito melhor, né? Tá? Então, numa granja de 100 matrizes, como nós estávamos dizendo, você tem 5 fêmeas por piquete, então cada piquete tem que ter pelo menos 2.000 metros quadrados. Baia coletiva. Então, baia coletiva, você pode utilizar as fêmeas e colocá-las em baias, né? Baias coletivas, que antigamente na escola era isso daqui, ó. Então, não tinha as gaiolas que tem hoje lá. Então, as fêmeas eram colocadas em grupos, em baias coletivas. Aqui já é um pouquinho melhor do que as gaiolas, né? Que as fêmeas já podem ter uma mobilidade um pouquinho maior, mas isso aí é um sistema que nós tínhamos em 2004, né? Cerca de 17 anos atrás. Aqui, baia coletiva, né? Então as fêmeas ficavam aí, nós tínhamos na época 40 fêmeas. Então a gente distribuiu os lotes aí de mais ou menos 5 fêmeas. Então as fêmeas, cada lote de fêmeas aqui, elas iam para a maternidade juntas, né? Tá? Pé dilúvio tem que ter, né? Aqui uma gaiolinha para lavar as fêmeas, tá? Gestação em baias coletivas, né? Sala de coleta de sêmen. Então, em baias coletivas, lembra que eu falei para vocês que num Siscal você precisaria de pelo menos aí 10 hectares ou 100.000 metros quadrados, né? E aqui, com baia coletiva, você precisaria de 440 metros quadrados. Então, você teria as mesmas 16 baias, né? Porque eu colocaria aqui 5 fêmeas por baia, tá? Então, eu colocaria aqui 5 fêmeas por baia. Então, eu teria na minha... Eu embaralhei um pouco aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Senão eu vou me perder aqui, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Nossa, perdi o rumo. Então, nas baias coletivas, né, como nós estávamos dizendo, então eu teria aqui 5 fêmeas por baia. 5 vezes 16, 80 fêmeas. E mais os 4 de reposição, porque a maternidade ia ficar numa separada, tá? Então, o ideal seria isso aí, né? Você colocar 5 fêmeas, tá? Nas baias coletivas, então um corte aí, uma fêmea estilizada aí para mostrar, né? O tamanho, né? Então, voltando lá, né? Nós vamos ver agora gaiolas individuais, tá? Gaiolas individuais. Para 100 matrizes, então, nós teríamos aqui, ó, lembra? No Siscal, 10 hectares ou 100.000 metros quadrados. Nas baias coletivas, em torno de 400 metros. E aqui, nas gaiolas individuais, nós teríamos, então, em torno de 187 metros. Então, quando você confina, você consegue colocar um grande número de animais numa instalação. Isso é prático, mas como nós já conversamos também, na Europa esse tipo de instalação já está sendo proibido. Então você não pode criar mais os animais em gaiolas, né? Então a saída que eles estão achando é justamente fazer
baias coletivas, porque aí o animal tem mobilidade, eles colocam bastante cama, então o animal tem ali a sua mobilidade. Mas o ideal seria em piquetes, né, que o animal tem, vamos dizer, seria o ecologicamente correto, né, tá? Então, aqui uma planta para 100 matrizes, onde nós teríamos 80 gaiolas, né? Nós não temos 80 fêmeas na gestação, então as 80 fêmeas ficariam aqui nas gaiolas, né? Então, ficaria mais ou menos desse jeito aí, ó. Então, nós temos 7,2 metros de largura, porque cada fêmea aqui vai ficar numa gaiola de 2,10 metros. Aqui está o bebedouro, né? E aqui uma canaleta para os dejetos. Então, elas ficam de frente para o ar, né? O ideal seria isso daí, não colocar as fêmeas olhando para dentro, sempre olhando para fora, porque a parede aqui tem 1 metro, então tem uma ventilação melhor aqui, né? Mas o ideal seria climatizar essas baias, né? Aqui o pé direito mínimo, pelo menos 3,5 metros, então nós teríamos 1 metro de corredor, 2,10 da gaiola, mais 1 de corredor, mais 2,10 da gaiola e mais 1 de corredor. Então, aqui você consegue ter uma melhor ventilação. E as paredes nunca ultrapassam 1 metro, porque para ventilar, né? Tá? Aqui um sistema com 150 matrizes. Então, aqui já são, nesse caso anterior aqui, nós temos duas faixas de gaiolas, né? Então, por isso que a largura do galpão é pequena. Mas à medida que você vai aumentando o número de fêmeas, você tem que partir já para, no caso aqui, são 3 fileiras, 150 matrizes, 80% disso dá quanto? Não dá 120? Então tem que alojar 120 matrizes aqui na gestação, né? Que as outras 30 vão estar na maternidade. Então, como é que ficaria o tamanho do galpão aqui? Em torno de 10 metros. Então, as fêmeas ficariam desse sistema. Essa aqui tanto pode olhar para cá como olhar para lá, que é a mesma coisa. Então, nós temos uma canaleta aqui para essas duas fêmeas e uma canaleta para essa fêmea aqui. Então, elas vão ficar aqui em gaiolas. O esquema é o mesmo, né? De preferência uma ventilação, pé direito 3,5, parede baixa, né? Isso, tá? E para 200 matrizes, nós teremos então 4 fileiras de gaiolas, né? Então nós teríamos uma canaleta aqui no meio, outra aqui. E quantas gaiolas nós vamos precisar? 80% de 200, 160 gaiolas, correto? Então, as gaiolas individuais ficariam nesse sistema aqui, e sempre lembrando de ventilação. E aqui o galpão já teria 13,4 metros. Então, aqui você coloca um número grande de fêmeas numa instalação relativamente pequena, né? Então, você teria 26 metros por 13, né? E aqui você pode colocar maternidade, enfim, né? Tá? Então, essas gaiolas individuais aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é uma granja enorme, né? Então, isso aqui são granjas muito grandes. Essa granja eu visitei ela lá no Paraná. Isso foi em 2007, por aí, 2006, que eu fui lá. E vocês estão vendo o tamanho das instalações, né? Tá? Aqui é uma outra granja também. Então, o tratador vem colocando a ração. Existem algumas granjas que têm um comedor automático aqui em cima das fêmeas, né? Porque quando você entra com o carrinho aqui, ó,
o estresse aqui é muito grande, porque essas fêmeas aqui começam a comer, as que estão lá na frente já começam a gritar de fome, né? Então, uma barulheira infernal, né? Então, essas são as gaiolas individuais, tá? Aqui um exemplo de comedor automático, né? Então, com esse tipo de comedor automático aqui, ó, com esse tipo de comedor automático, as fêmeas elas não tem muito estresse, né? Não, isso daqui, né? Porque aqui está a quantidade correta para cada fêmea, né? Por exemplo, pode ser que aqui essas fêmeas aqui estejam comendo 2,2 quilos, e essas aqui que podem estar numa gestação mais adiantada, 2 quilos, umas falta um pouco para parir, 3 quilos, enfim. Você põe a quantidade de ração para cada fêmea, dependendo do grupo que ela está, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui nós já tínhamos falado de... Isso aqui a gente... vou mostrar para vocês um controle de vacinação, né? Tá? Vacinações contra a colibacilose entre 90 e 100 dias de gestação. Rinite atrófica, 90 e 100 dias de gestação. Vocês estão vendo que é mais ou menos parecido, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Então, olha aqui, ó. Vamos lá, começar de novo, né? Então, vacina para colibacilose. Você pode fazer em leitoas, em porcas e leitões, né? Mas nos leitões não são vacinados. Então, as fêmeas são feitas entre 90 e 100 dias de gestação. Essa aqui já não existe mais. Contra a rinite atrófica. A rinite atrófica é uma doença que ataca os seios nasais, né? Então, você vai fazer nos leitões, nas leitoas, e no caso aqui de reprodutoras, nós vamos fazer também entre 90 e 100 dias de gestação. Depois vem a pneumonia exótica. Pneumonia é uma doença relativamente comum em suínos, né? Então, a gente tem que fazer nos leitões, nas leitoas e nas porcas, aos 90 ou 97 dias de gestação. Erisipela. Erisipela são doenças feridas que aparecem na pele, então a gente tem que fazer essa vacina também. A primeira dose aos 80 e a segunda aos 100 dias de gestação. A ramificação aos 90 dias de gestação, né? Agora, isso aqui na maternidade, tá? Contra a leptospirose. Leptospirose é aquela doença que dá na urina do rato, né? Você já viu alguma granja sem rato? Muito difícil, né? Então, a gente tem que fazer essa vacina aí. A primeira dose, 10 a 15 dias após o parto, tá? Parvovirose também, ó. 10 a 15 dias após o parto. E o consumo de ração, que nós falamos para vocês, seguir esse esquema aqui, né, que deu origem àquele gráfico, né? Tá? Então, aqui são as semanas de gestação, né? São 16 semanas, ou mais ou menos 114 dias. Então, começa com 2,2. Então, é por isso que é bom você ter as fêmeas sempre no mesmo lote. Se você tiver as fêmeas em gaiolas coletivas, por exemplo, tiver 5 fêmeas, provavelmente elas foram cobertas na mesma semana. Então, elas vão ter o mesmo trato, né? Então, você tem que trabalhar com lotes de fêmeas, né? Então, numa granja de 100 matrizes, por exemplo, você vai trabalhar com lote de 5 fêmeas por semana. 100 matrizes. Quantas estão em gestação? 80. Então, eu tenho 16 semanas de gestação. Então, se eu colocar o lote de 5 fêmeas,
5 vezes 16 dão as 80 fêmeas, né? Então, para cada semana, eu tenho um lote de 5 fêmeas. Ou se você trabalhar com quinzena, por exemplo, você vai ter 10 fêmeas por quinzena, que vai dar as mesmas 80, né? Porque 16 semanas equivalem a 8 quinzenas. Se você tiver 10 fêmeas, são 80 fêmeas. Então, é muito fácil você fazer essa programação. É lógico, no papel fica facinho, né? O difícil depois é na parte prática, né? Tá? Então, essa apresentação aqui, eu vou disponibilizar. Uma coisa importante que eu acho que eu não mostrei para vocês, só para fechar. Onde que está? Aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó, é muito importante a gente ter em mente isso aqui, que é o score de condição corporal das fêmeas. No grau 1, ela é muito magra. Então, por exemplo, se uma fêmea for desmamada nesse grau aqui, ó, o ideal é nem cobrir ela no primeiro cio. Você tenta recuperar essa fêmea para depois fazer a cobertura aí no segundo cio depois de 21 dias. Se ela estiver no grau 2, você pode cobrir tranquilamente e coloca aqueles 2,2 kg de ração para recuperar essa fêmea. O ideal é que ela fique nessa porção aqui, ó. Então, nós temos muito magra, normal, que seria ideal. Gorda e muito gorda. Esses extremos aqui, nós temos que evitar a todo custo, tá? Então, por isso que é muito importante, quando vocês forem trabalhar numa granja, verificar o score de condição corporal. E outra coisa, se você achar que a fêmea está muito magra, você não pode socar a ração nela à vontade. Você tem que aumentar gradativamente. Da mesma forma, se você achar que a fêmea está muito gorda, você simplesmente não vai tirar a ração dela. Você, por exemplo, se ela está comendo 2 quilos, você cai para 1,8 kg até ela voltar ao seu peso normal. Então, você força uma dieta aí, né? Tá? Alguma pergunta, gente? Então, é lógico que... aqui, né? Então, é lógico que... Vocês ficaram muito quietinhos na aula, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês, né? O Felipe, o João, a Lara, a Letícia. E eu vou pedir para vocês, cada um de vocês dá um oizinho aí para mim saber que vocês estavam presentes, né? Pode ser? Opa, Maria das Graças, exatamente aí, ó. Ótimo. Gente, muito obrigado a vocês. Eu vou preparar uma... Vocês todos fizeram a provinha já? Já, né? E Então, eu vou preparar alguma coisa para vocês fazerem, tá? Um abraço a todos e juízo, né? Tá? Então, eu vou parar a apresentação, tá? E até a próxima aula, né? Tá?